Graça e paz, meu nobre e doce peregrino. Nós estamos aqui no caminho da fé, né? Para a Nova Jerusalém Celestial. Quem vos fala é a missionária Eli Maria. E nós estamos aqui no Monte Sinai, no deserto, e na frente do Monte Sinai, né? Estamos na Galeria da Fé, Hebreus 11, falando da chamada de Moisés, da vida e da chamada de Moisés. E a gente vê que é um pouco extenso, né? Até no último vídeo eu errei a numeração, mas era parte, se eu não me engano, 26, hoje é 27. Porque o teclado do meu celular é bem miudinho e eu apertei errado. Mas nós estamos hoje aqui para dar continuidade, né? Antes da gente começar o estudo, a meditar, não sou nenhuma teóloga, não sou nenhuma pregadora, mas eu gosto de falar das Sagradas Escrituras. Esse canal, ele foi criado para ajudar missões integral, né? E nós estamos aqui hoje para estar falando sobre Moisés. E a gente parou no 28, se eu não me engano, foi 38, deixa eu ver. 29, a gente parou no 29, mas antes de ir para o 29, nós vamos só dar uma recapitulada, né? Nós, antes de começar, como sempre, né? Você se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito, aperte no sininho, compartilhe para familiares, parentes, amigos, grupo da igreja e também comente, né? E abaixo do vídeo tem uma seta para baixo, você aperta, é a descrição do vídeo falando do assunto de cada vídeo, amém? Vamos para recapitulando, né? Então vamos ver, nós estamos na frente do Monte Sinai, quando Moisés, primeira subida de Moisés ao monte, a aliança feita com Deus, a aparição divina no monte, a promulgação do decálogo. O decálogo são os 10 mandamentos, né? E Deus, nesse interino, Deus foi dando algumas orientações. Deus promete vitória a Moisés e a seu povo. O sangue espargido no povo, quando ele mata um cordeiro sem mancha, que ali estava simbolizando o sangue de Jesus, e ele joga em cima do povo como simbolismo, né? E a visão dos anciãos, quando Deus manda, depois que os anciãos subissem, e eles vê, e eles não foram apedrejados, porque Deus agora mandou eles subir, eles ali se alimentaram, Moisés, Arão, os anciãos com Deus, ali no monte. Coisa linda, né? A segunda subida de Moisés é quando ele passa mais 40 dias e 40 noites. Mas antes da gente começar, eu separei algumas coisas só para a gente dar uma relembrada, né? Sobre as 3 festas, né? Que Deus ordenou que tivesse em Israel. Capítulo 23 e versículo 10, né? As 3 festas principais que ainda hoje é comemorada em Israel. A cada ano, todas as festas e todos os homens adultos, e quem quiser participar, né? Adultos estavam presentes. A primeira foi a do pão sem fermento, né? Que é a Páscoa, comemorando a libertação do povo saindo do Egito. A segunda foi a de Pentecoste,
a primeira colheita dos frutos de tudo que eles plantaram, marcou o fim da colheita de trigo, e a terceira foi do tabernáculo, né? Colheita que veio no final do ano agrícola. Essa festa está em Êxodo, que a gente leu, 23, 14 a 17, e os detalhes dela melhor está em Levítico 23, 1, 44, né? Agora, antes de ver sobre capítulo 27, 25, algumas curiosidades sobre o tabernáculo, a gente vê aqui algo que eu achei muito interessante, que eu queria trazer para os irmãos, é no capítulo 23 do Êxodo 19, a primícia, eu queria que vocês lessem: as primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Porque Deus deu essa orientação: não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque tinha esse costume lá no Egito, eram costumes que não agradava a Deus, porque era costume de quem seguia idolatria, quem seguia feitiçaria, quem seguia adivinhação. Eles cozinhavam o cabrito no leite da mãe, para que viesse o próximo ano uma boa colheita, uma boa criação dos seus animais. Então eles faziam isso. E então isso era um costume de feitiçaria, isso era um costume de adivinhação, isso era um costume de coisa que Deus não se agrada. Como Deus deu várias orientações sobre os ídolos, as idolatrias, lembra sobre o pão sem fermento, porque ele orientou o seu povo, tá bom? Não foi interessante esta orientação? É sobre o significado do tratado a respeito do tabernáculo e o sacerdote. Essa nuvem era uma nuvem espessa que Deus falava, era um sinal temporário da presença de Deus com o seu povo, mas ele queria que construísse o tabernáculo. Agora que Israel estava começando uma nova vida com Deus, né? O povo, Deus queria um tabernáculo, uma tenda, era como se fosse uma tenda, como um sinal permanente que ele habitava entre eles e fazia parte deles. Ele era o centro da sua vida nacional. Então hoje não precisa mais de tabernáculo. Nós somos o tabernáculo ambulante. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Então, interessante que Deus, ele queria que ele fosse o centro nacional da vida do povo de Israel. Ele quer isso hoje das nações. O que é que o salmista diz? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas infelizmente não é bem assim, né? Em Êxodo 25, 10, fala sobre os móveis, né? A consagração dos móveis, a arca da aliança, né? E eu queria lembrar os irmãos que vocês anotem, tá na descrição do vídeo. Não se esqueça dos seus lápis de cor, suas canetas, seu caderno de anotação. E eu quero lembrar aqui aos irmãos peregrinos, sabe o quê? Que sobre o tabernáculo e os móveis, em 2019, teve a escola dominical sobre o tabernáculo. Quem tiver essa revista, procure, porque tem uma ótima explicação sobre o tabernáculo e seus móveis. Muito bom mesmo, viu?
explica bem direitinho. A gente ficou o sacrifício e a cerimônia da consagração, não foi? E passou para o altar do incenso, e farás um altar para queimar um incenso de madeira de sente. O farás. Estamos em Êxodo 30, versículo 1. O 2, o seu comprimento será de um côvado e a sua largura de um côvado será quadrado, e de 2 côvados a sua largura, e a sua pontas farão uma só peça com eles. Aqui ainda estamos nos móveis. No versículo 11, o resgate da alma, fala mais o Senhor a Moisés dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel conforme sua contagem, a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares, Deus mandou Moisés contar e fazer o resgate, né? O resgate, quem nos resgatou foi Jesus. Temos também aqui a pia de cobre, o azeite da santa unção, o incenso santo. No 34, disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ionica e calbana, estas especiarias aromáticas, incenso puro, igual peso. E disse: farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumeiro, tem preparado puro e santo. A gente pode trazer esse incenso, com certeza, às nossas orações, né? As nossas orações, quando a gente vai se aproximar de Deus, que seja como aroma suave e puro, e a maior pureza é ser sincero com Deus. Ajeitar o altar, consertar o altar e ser sincero com Deus. No 31 tem os artifícios da obra do tabernáculo. Eu vou separar um vídeo só sobre tudo do tabernáculo, tá bom? Tudo do tabernáculo. Agora vamos para Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava, porque Moisés estava, vamos voltar mais um pouco, no 31, 12, falou mais o Senhor a Moisés dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis o meu sábado, porquanto isso é um sinal entre mim e vós na vossa geração, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Esse sábado não é o sábado para ser salvo, não. Todos os nossos dias a gente deve nos guardar para o Senhor. Lembra que Jesus disse: eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. E o Senhor, Ele fala aqui, o sábado é a intimidade do peregrino com Deus. Amém? O bezerro de ouro. Moisés estava lá em cima 40 dias e 40 noites. No verso 18, antes de ir para o 32,
do 31, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Quem escreveu o decálogo, os mandamentos, foi o dedo de Deus. Ali não teve homem. E isso a gente crê pela fé. Porque Hebreus 11, 7 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente crê pela fé. Agora no capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Você veja que isso aqui foi muito sério, e eu tenho minhas dúvidas, quem excitou o povo a oprimir Arão para fazer deuses? Foi a mistura que foi com o povo de Deus. A mistura do Egito. A gente tem que ter muito cuidado com quem nós andamos, peregrino. Muito cuidado, porque tem amizades que afetam a nossa comunhão com Deus, né? E diga-se de passagem que hoje está muito difícil a gente andar em santidade. Tem que pedir a misericórdia de Deus todos os dias. E Arão lhe arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazemos. Arão disse: traz-mo, no 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou da sua mão e formou ouro com um buril e fez dele um bezerro e fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa do Senhor. Veja só, que ouro ele pediu. Não foi o ouro que estava separado para o tabernáculo, não. Foi o ouro da própria vaidade deles. Dos pendentes, dos brincos, dos pendentes do nariz, dos pendentes dos cabelos. E Arão fez, infelizmente, Arão caiu nesse laço. Arão fez esses pendentes, esse bezerro, e edificou um altar no 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram oferta pacífica, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se e folgaram. Então, o que foi esse sacrifício? Eles fizeram um bacanal. Eles sacrificaram a outro Deus sem ser Deus. E ali houve prática de tudo e folgaram. Então, no 7, disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Deus disse a Moisés: desce o teu povo. Porque Deus, ele deu a ordenança a Moisés: o teu povo que fizesse descer, que fizesse subir do Egito, tem se corrompido. Por quê? Porque ele não disse o meu povo, porque povo de Deus não se corrompe. Povo de Deus não faz altar para ídolos. Povo de Deus não se engana.
porque Deus está demorando. Porque se ele fez aqueles prodígios todo e esse povo caiu nesse laço, e Deus tinha falado aqui nos capítulos anteriores, não sei se foi no 32, no 33, no 23, versículo 33, na tua terra não habitarão, para que não te faça pecar contra mim. Se servires aos deuses, certamente será para ti um laço. Deus já sabia que aquela mistura que saiu com o povo de Israel ia ser um laço. Então Deus disse, desce porque o teu povo, porque meu povo não faz isso. Meu povo anda em santidade, meu povo espera em mim, meu povo confia em mim. No 8, depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado, Deus disse. Fizeram para ser um bezerro de fundição, perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Minha gente Arão fez esses deuses. Não é brincadeira não. Como a mistura faz até um sacerdote se desviar, se não tiver cuidado. Tem que pedir muito dom de discernimento. Eu acho que todos os dons são importantes, mas o dom de discernimento do Espírito é fundamental. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Esse povo, a mesma obstinação que tinha Faraó, esse povo tinha obstinação no coração. Obstinado a quê? A pecar. Cuidado, meu querido peregrino. Busque a metanoia. O que é isso? Arrependimento. Mudança de pensamento. Pensamento das coisas egípcias. No hebraico é dar a meia volta. Cuidado você que ainda não está no caminho da peregrinação para a Nova Jerusalém. Não seja obstinado. 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Eu farei de ti uma grande nação. O Senhor disse, só eu destruo tudo. E de ti vai ser uma grande nação. Se Moisés, olha, eu vou lhe dizer um negócio, tem que ter um equilíbrio espiritual muito grande. Porque Deus ali testou Moisés também para ver o que era que tinha no coração daquele homem, daquele líder. Quantas vezes os líderes querem parar, querem desistir? Eu não aguento mais esse povo. Vamos ver no 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor Deus, intercedeu. Deus acha isso lindo. E disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? E Moisés disse, teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão, porque há de falar os egípcios dizendo que ficou vivo, para o mal os tirou, para matá-lo nos montes e para destruí-los na face da terra. Torna a ti da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Que intimidade, meu Deus, que intimidade, risque este versículo, o 12. Que intimidade este líder tinha com Deus. Sabe o que foi que Moisés disse para Deus? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. A Bíblia é muito linda, é intimidade, porque Moisés disse, o que é que o povo vai dizer? Que tu libertaste este povo, que é teu povo, que tu escolhesse, e tirasse com mão forte para matar aqui. Que Deus é esse? E aqui,
Eu estou rindo porque é tremendo. É o versículo 12 do 32. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Este arrependimento aqui não é o mesmo arrependimento nosso não, que ele está falando. É como, pense direitinho, entendeu? No 13, lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teu servo, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como a estrela dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possui por herança eterna. Então, Moisés, ele lembrou da aliança que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, que mudou o nome para Israel, né? E ele teve a visão, porque o ministro, o obreiro, ele tem que ter uma visão tridimensional, uma visão holística, num todo. Ele disse: lembra que o Senhor prometeu, a sua palavra é mais que ouro. No 15. E voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas. No 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Esse arrependimento não é o mesmo arrependimento da gente, não. Até porque Deus não peca. É a única coisa que Deus não pode é pecar. No 15, voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Sim, e voltando para esse diálogo, essa intercessão que Moisés teve com Deus, vale salientar que Moisés lembrou, é essa visão que eu quero falar para os irmãos, uma visão ampla, uma visão holística. Moisés lembrou que no meio do povo tinha a mistura de Israel, né? A mistura, do Egito. E Moisés vinha com as duas tábuas na mão, escrita, as tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escrita estava com o quê? Com o decálogo, os 10 mandamentos. E aquelas tábuas era obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Então, veja só, aqui que eu quero abrir um parênteses. Satanás sempre queria destruir o povo de Deus, enganar, para que aquele povo não entrasse na terra prometida. E aqui eu quero fazer uma advertência. Cuidado para você não perder seu passaporte de entrada. Porque Satanás vai fazer de tudo para nos desviar. E vale salientar que a gente não só se desvia quando sai do contexto religioso, não. Às vezes a gente se desvia, está dentro da igreja, mas não tem falta de perdão, está em pecado oculto, está com ódio no coração. Muito cuidado. E aqui Moisés, ele viu tudo isso. E quando Moisés desceu, Josué estava no pé do monte, que é assim que o crente tem que ficar, o peregrino. E Josué disse: ouviu Josué a voz do povo que jubilava, e disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Imagine como era essa festa para esse Deus infernal, um bezerro. E Josué pensava que era guerra. 18, porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, Moisés disse, nem alarido dos vencedores, mas o alarido dos que canta eu ouço.
Aí, aqui, você também vai marcar o 18. Quem vive nessas práticas de pecado, Moisés disse, não é alarido de vitorioso, não é alarido de vencidos, não é. Alarido de vitorioso e de vencidos. Vitorioso é quem ganha e vencido é quem perde. Alarido de vitorioso é alarido de santificação. Agora no 19, versículo 19. E aconteceu que chegando ele ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e quebrou ao pé do monte as tábuas que foi escrita por Deus. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o expandiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão, que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado, Arão? Eu deixei este povo para tu tomar conta enquanto eu estava lá buscando a Deus. Então disse Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado para o mal. Ele não admitiu que ele não resistiu até o sangue, mas ele afrouxou. E aqui é um alerta para a liderança, viu? Então disse Arão, o 23, e eles me disseram, faz-nos Deus que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Este Moisés, este homem, bem com termo de desprezo. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o e derretam e lance no fogo. E saiu este bezerro. Vamos ficar por aqui. E o tema do versículo 25. Moisés manda matar os idólatras. Será que Deus gosta de quem idolatra Deus? Santinho mesmo. Maria, José, Pedro, João, quem idolatra filho, esposa, bens, casa, carro, emprego, ministério, denominação, será que Deus gosta? A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Amém? Vamos orar? Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu quero te agradecer por esses momentos que estamos aqui, Senhor, te louvando. Eu te peço pela vida de cada um dos teus servos, tuas servas que estão aqui, ouvindo, Senhor, este vídeo. Vai derramando bênção, graça sobre a vida de cada um deles. Ajuda, dê vitória a cada um deles, Senhor.